Olá, seja bem-vindo à demonstração do componente Nota Fiscal Eletrônica de Serviço, desenvolvido pela Pedroso Informática. Componente desenvolvido com código 100% WinDev. O componente NFESWX possui no seu pack de instalação o componente NFESWX, manual do programador, componente assinar, responsável pela assinatura do XML, aplicativo de exemplo, análise do aplicativo de exemplo e vídeos demonstrativos. O componente é desenvolvido baseado no manual do integrador da nota fiscal de serviço, padrão Abrasf 2.02, da Beta Sistemas, que em teoria deve ser o padrão nacional. Se você é desenvolvedor da área de serviços, sabe que existem centenas de padrões de nota fiscal de serviço eletrônica em todo o país. Esses padrões são criados pelas empresas que cuidam da nota fiscal de serviço dos municípios, contratadas através de licitação. Em paralelo, existem muitos municípios que utilizam a nota fiscal de serviço em papel e nem sequer possuem um web service de integração público. E o que ainda é mais complicado, muitas vezes o contribuinte precisa emitir dezenas ou centenas de notas fiscal de serviço e que não tem um formato padrão. O projeto NFESWX, desenvolvido em WinDev 25, apresenta uma série de procedimentos e funções para criar um componente que permita gerar o XML da nota fiscal de serviço e, através da validação em External Description, fazer a validação do XML gerado contra o esquema XML. Um manual completo do componente e suas funções é distribuído junto com o pacote de instalação, contendo todas as funções e como utilizar o componente. Os fontes do projeto são distribuídos junto no pacote e você, a qualquer momento de posse dos fontes, poderá fazer a atualização do componente e, após fazer a modificação, a partir da IDE, pode gerar uma nova versão do componente. Então, aqui estão os elementos. Fazemos a geração do componente. E finalizamos aqui, então. Nós temos uma nova versão do componente, onde são gerados os arquivos WDI e WDK. O aplicativo de exemplo NFS é uma aplicação que mostra como utilizar o componente e como adicionar o componente no aplicativo, além de várias janelas e consultas SQL, demonstrando o uso do componente de nota fiscal de serviço. Esse projeto é desenvolvido em WinDev 25, possui uma análise e possui várias janelas que vamos estar mostrando rapidamente. A primeira coisa que é necessário fazer é incluir os componentes
na sua aplicação. Então eu vou deletar aqui os dois componentes que eu já incluí aqui. Remove from projeto e remove from project. Agora vamos mostrar como incluir o componente na sua aplicação WinDev. Primeiramente, a árvore de projetos deve ser acessada e você vai até External Components, clicar com o botão direito, Import an External Component from a File. Agora você vai escolher um dos componentes que você vai incluir. A primeira inclusão que faremos é o componente assinar. Então, esse componente assinar, ele é distribuído junto com o pacote da nota fiscal de serviço e é o mesmo que nós utilizamos no nosso componente de nota fiscal eletrônica modelo 55, modelo 65, no CTE e no MDFE. É o mesmo componente que serve para assinar o XML. Para importar, eu vou escolher o arquivo assinar.wdi, que é a interface do desenvolvedor. Há um outro arquivo que é o assinar.wdk, que deve ser distribuído juntamente com o aplicativo, deixando bem claro que somente o arquivo com a extensão .wdk será distribuído para o usuário final. O arquivo com a extensão .wdi é a interface do componente, ou melhor dizendo, a interface do componente, que servirá para o desenvolvedor acessar as funções. Lembrando que o componente é distribuído com o seu código-fonte. Então, clico em abrir. Aparece a tela do componente, eu vou confirmar. Agora, observem que tem um nó aqui, assinar, com as procedures do componente. Vou adicionar o segundo componente agora, então, que é o nfeswx.wdi, que contém todas as funções do componente da nota fiscal de serviço. E a partir desse momento, no seu aplicativo, qualquer uma das funções que estiverem no componente poderão ser utilizadas como se fizessem parte do seu aplicativo. Nós criamos um projeto de exemplo para que seja possível ver como utilizar o componente. Então, primeiramente, nós criamos uma análise com as principais tabelas, config serviço, que é a tabela de configuração da nota fiscal de serviço, uma tabela serviços, que contém a descrição de serviço e o valor, que pode ser por hora ou por serviço, a lista de serviço conforme a legislação, uma tabela empresa, onde nós temos as diversas configurações da empresa, uma tabela notas de serviço, com os dados da nota fiscal de serviço, uma tabela clientes, uma tabela de municípios, que contém os códigos dos municípios, uma tabela protocolo, que recebe o protocolo da nota fiscal de serviço do Web Service, e a tabela itens da nota fiscal de serviço, que conterá a descrição dos itens de serviço. Com essas poucas tabelas, nós já podemos mostrar como funciona o componente. É claro que numa aplicação real, você pode ter mais tabelas. Nosso projetinho aqui, vamos dizer assim, é apenas para mostrar como funciona o componente de nota fiscal de serviço. Abrindo nosso projeto, nós temos a janela principal, onde temos o menu com os cadastros, cadastro de clientes, empresas, serviço, lista de serviço e municípios, um arquivo de configurações e no notas aqui, criar notas, consultar notas e parcelas. É claro, e deixamos
isso bem definido, que é um aplicativo de exemplo, não pretende esgotar o assunto. Executando o nosso projeto, nós vamos ter aqui o menu principal. Então vamos ver aqui cadastro de empresa, onde eu vou ter uma tabela com um único registro, que é o cadastro de empresa, com os dados, o certificado digital da empresa, o número serial do certificado, a validade do certificado e a assinatura digital do certificado, que será utilizado para assinar os XMLs gerados pelo sistema. Vamos ter também o cadastro de clientes, com os vários clientes que nós cadastrarmos. Cada um, é claro, que vai criar o seu próprio cadastro dentro da sua aplicação. E essa tela permite navegar entre os registros e permite incluir, alterar ou excluir clientes. Tem opções para acessar o código do município, enfim, todos os dados referentes a um cliente. Temos ainda o cadastro de serviços, de acordo com a legislação. A lista de serviços. E a tabela de municípios. Essa tabela permite que a qualquer momento eu possa, por exemplo, selecionar um município aqui. Clicar aqui, ao dar um OK, o código do município e o nome do município será transferido para os formulários. Em linhas gerais, são esses os cadastros, o mínimo necessário. Depois tem um arquivo de configurações, onde eu defino como será realizado o processo de configuração de serviço. Então, também é um arquivo que terá um único registro. A cada RPS, ele faz uma atualização. Então, aqui eu defino a exigibilidade do ISS, o código de identificação, o ambiente de produção, homologação, se é optante pelo Simples Nacional ou não, se é incentivador cultural, o tipo de RPS, a porcentagem do ISS, a porcentagem do PIS, entre outras coisas. Também vou definir aqui a pasta onde serão criados os XMLs de envio, os XMLs de retorno e os arquivos de SOAP, que são os arquivos de troca de mensagem via SOAP com o Web Service. Depois eu tenho as opções de criar nota, consultar nota e parcelas. Cada empresa deve ter o seu certificado digital. Então, no meu caso, aqui no meu exemplo, no cadastro de empresas, eu criei um combo box, onde eu seleciono entre os certificados da minha máquina o certificado que eu vou utilizar. Uma vez que eu escolho um certificado, os dados desse certificado, A1 ou A3, são carregados para o meu arquivo de empresa. Ele já verifica as validades do certificado, entre outras coisas. E quando eu confirmo a gravação, os dados são gravados no arquivo de empresa. E quando eu for emitir a nota fiscal de serviço, serão utilizados os dados desse certificado para fazer a assinatura dos XMLs enviados. Dentro do arquivo de configurações, nós temos aqui PET envio, PET retorno e PET SOAP, que são arquivos que ficam abaixo da pasta EZ da nossa aplicação e são as responsáveis por
gravar os dados do XML. Então vamos abrir aqui no nosso projeto EasyNFS, na pasta EZ. Observem que eu tenho aqui uma pasta NFS, onde eu tenho os envios, onde eu terei os XMLs enviados. Tá? Então, se eu clicar aqui, ele vai me mostrar o XML gerado. Os XMLs de retorno, então aqueles retornos que vieram do Web Service. Tá? Então aqui está. E vamos ter também o arquivo de mensagem SOAP para envio da nota fiscal de serviço e para cancelamento da nota fiscal de serviço. Então, através desses arquivos de SOAP, se faz a comunicação com a interface do Web Service utilizando o protocolo SOAP. Se você analisar os fontes do nosso componente, vai observar que ele utiliza requisições HTTP para comunicar-se com os Web Service via protocolo SOAP. Então, se você não tiver o arquivo SOAP adequado e instalado nos caminhos da configuração, o seu XML corre o risco de não ser enviado. Então é muito importante fazer essas configurações. Depois que faz as configurações, aí a gente vai gerar uma nota fiscal eletrônica de serviço. Para criar uma nota fiscal de serviço, você vem até notas, criar nota. E, na realidade, aqui poderia se criar, editar nota. Eu deixei como criar nota porque isso é um aplicativo de exemplo. Ele vai me mostrar as várias notas que eu já tenho emitidas aqui. Então, eu posso navegar entre as notas. Agora eu vou criar uma nova nota. Então, eu vou até incluir registro. Vou escolher o cliente. E vou confirmar. Se eu quiser colocar alguma observação, nota fiscal de teste, por exemplo. E vou gravar aqui. Ó. Primeira coisa, então, tenho que gravar o registro. Veja que ele criou a nota 20. Tá? Em seguida, eu vou observar que ele pegou lá dos meus arquivos de configurações, o número da RPS, o número do lote, o tipo, data e hora, entre outras coisas. E esses campos, valor, valor de deduções, COFINS e ER, essas coisas estão todos em branco. Agora, na parte de baixo da tela, eu vou incluir um item. Lembrando que aqui eu tenho que salvar primeiro o cabeçalho da nota. Incluir item. Vou escolher um serviço. Então, vou escolher consultoria aqui. Agora, na lista de serviço, eu vou escolher aqui. Veja que ele me trouxe o valor, então vou escolher 3 horas de consultoria e vou confirmar. Vou atualizar os itens agora. Veja que ele preencheu aqui os dados da nota fiscal eletrônica, o valor do ISS, base de cálculo, alíquota, entre outras coisas. Muito bem, a nota fiscal foi gravada. Agora eu vou gerar essa nota. Lembrando que eu estou em modo de homologação. Então, clico em gerar. Vou responder não aqui. Pronto, o arquivo da nota fiscal eletrônica foi gerado. Claro que apareceu demonstração aqui, se fosse em produção nada disso apareceria, mas aparece
todos os dados aqui da empresa que emitiu a nota fiscal de serviço, do tomador de serviço, valor de serviço, parcela se tiver, entre outras coisas, e o respectivo QR Code. Criamos então uma nota fiscal de serviço. Agora, se eu quiser consultar essa nota, eu vou fechar aqui, ó, vou até notas, consultar notas, vou pegar a última nota aqui, deixa que ele tenha aqui os itens, tá? E eu vou consultar, então vou consultar no Web Service. Aí, se tiver algum erro, como aconteceu aqui, ele vai me mostrar esse erro aqui. Então, agora vou pegar uma que esteja de acordo. Ó, nota fiscal autorizada. Então, eu já sei que essa nota fiscal foi autorizada e eu poderei imprimir a nota ou fechar a aplicação. Em linhas gerais, é isso que faz o componente de nota fiscal eletrônica de serviço. Esse componente está definido para o padrão nacional ABRASP Beta. Então, você teria que fazer, no caso do componente, trocar aqui, ó, como você tem os fontes do componente, mudar aqui a URL do Web Service para o Web Service do seu município. Feito isso, basicamente, o seu projeto estará funcionando. Caso você tenha alguma dúvida sobre o uso do componente ou algum outro detalhe, poderá acionar a consultoria da Pedroso Informática, que estaremos prontos a ajudá-lo no que for preciso para utilizar o nosso componente nota fiscal de serviço. Agradecemos a sua atenção e até uma próxima oportunidade.